Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo do canal Partiu Interior. Mas antes, eu vou passar no supermercado para comprar 2 pacotes de milho para fazer um mingau. Mingau de milho, chá de burro ou mugunzá, como você preferir. Eu costumo chamar de mingau de milho, que é muito saboroso, e durante as festas juninas, o mingau de milho é muito procurado. Então, vamos lá? E não poderia ser de outra forma, começar o dia tomando aquele cafezinho esperto. Um cafezinho preto com bolo de goma caseiro. Aquele velho bolo caseiro de goma que enche as mesas, sejam das manhãs ou das tardes de domingos ou dos dias da semana. Delicioso. Olha só como não é de dar água na boca. Terminando o meu café, fui direto para a cozinha colocar uma galinha caipira para cozinhar. Ela foi temperada apenas com pimenta do reino, alho e cebola picada. Para refogar a galinha e os temperos, eu utilizei azeite de coco. E vocês não imaginam o cheiro delicioso que ficou. O cheiro tomou conta de toda a cozinha. Eu coloquei na panela de pressão, mas se não for um galo e nem uma galinha velha, então você não precisa colocar na panela de pressão. Agora é só esperar dar o ponto. E enquanto a galinha cozinhava, fui lavar algumas goiabas para fazer um suco. Essa é a goiaba branca, muito saborosa. A diferença entre essa goiaba e a goiaba de carne vermelha é que a da carne vermelha é um pouco mais ácida. Já essa da carne branca é um pouco mais doce. Pronto, goiabas lavadas, fui cortar e passar no liquidificador para fazer o suco. Confesso que gosto do suco com bastante leite. E vocês? E antes que eu esqueça, nos próximos vídeos terão imagens mais externas, no quintal, na horta e em outros lugares do sítio. Porque eu sei que você que está assistindo esse vídeo é um amante das coisas do campo, do interior, das coisas rurais e simples. Do sentar à tarde no terreiro para ver o tempo passar ou simplesmente tomar um cafezinho da tarde. Como dá para perceber, a casa hoje está cheia. Minha irmã, as filhas dela e as netas numa alegria só. Coloquei leite, mais ou menos umas 4 colheres e também 4 colheres de açúcar para não ficar muito doce. E finalmente, entrando na receita do dia, vou mostrar alguns dos ingredientes que eu vou utilizar para fazer o mingau de milho, chá de burro ou a canjica. Para mim, a canjica foi sempre aquela menos consistente, aquela que não tem os grãos de milhos quebrados, que é feita do milho passado no liquidificador ou ralado. Fui lavar o milho, mas isso é opcional. Porque nessa lavagem, o amido que vem junto com os grãos quebrados pode escorrer pelo ralo. E para engrossar o mingau, em vez de usar o fubá, eu utilizei o suco de 2 milhos passados no liquidificador.
E por falar em milho, quem não gosta de milho ou dos derivados do milho? Eu gosto de simplesmente tudo que é feito com o milho, até o nosso bom e velho cuscuz. E de repente, vendo essas palhas de milho, me lembrei da pamonha, que é outra comida feita com milho, que utiliza a palha para dar forma à guloseima. É muito deliciosa. Esse processo pode ser feito através do ralo, mas eu preferi cortar os grãos do milho e passar no liquidificador. Facilita bastante. Na ordem, primeiro eu passei o coco para depois passar o milho, porque eu tinha que coar o bagaço. Se você chegou até aqui, diga de qual cidade você está assistindo, para eu mandar um beijo, um abraço ou um salve para o seu estado ou a sua cidade. Ao terminar esse processo, deixei os grãos reservados, porque, como eu disse, eu passei primeiro o coco para depois passar o milho. Sempre fica alguns cabelinhos do milho, mas não tem problema. Tem gente, inclusive, que faz remédio com esses cabelos do milho. Agora é só colocar o milho na panela de pressão e esperar até ficar no ponto. No ponto para colocar os outros ingredientes, é claro. Coloquei uma pitada de sal e 3 colheres de açúcar para o cozimento. Isso aprendi com a minha mãe, que disse que se você colocar uma pitada de sal em um mingau ou uma canjica, eles ficarão menos enjoativos. Vocês também sabiam desse truque? Pessoal, eu confesso que achava que o mingau ia dar menos trabalho do que o doce. Estava enganado. Enquanto o milho cozinhava, fui tirar a água do coco, quebrar para depois descascar e passar no liquidificador. Reservei um pedaço do coco e cortei em cubinhos. Porque é muito bom quando você está comendo um mingau ou tomando um mingau e encontra um pedaço de coco relativamente grande. As demais partes eu poderia ralar, mas eu preferi passar no liquidificador. Dá no mesmo. O mingau de milho é uma herança culinária que passa de geração a geração e é bastante consumido pelo Brasil afora, independente da época do ano ou da festa do ano. É consumido em festas juninas, festas de padroeiro e festivais, entre outras. O mingau de milho pode ser consumido em tempos frios ou como sobremesa à noite, independente da época do ano. Há quem gosta de colocar o pó da canela e saborizar mais ainda. Eu gosto tanto com ou sem canela. E você?
Pessoal, e como do milho tudo se consome, até o bagaço serve de alimento para as galinhas. E olha só, esse é o ponto de receber os outros ingredientes, como o amido do milho passado no liquidificador, do coco ralado ou coco passado no liquidificador. Em primeiro, coloquei o amido do milho passado no liquidificador. Observem como a cor já muda um pouco. Já fica um pouco mais esbranquiçado. E olha que ainda falta o coco ralado, o leite condensado, o creme de leite e até um só coco. E isso a gente vai ver no decorrer da gravação. Percebam que a panela ficou pequena para o volume de mingau. Isso acontece porque o milho, quando cozinha, triplica de volume. Me conta se você já não está com água na boca só de ver esses ingredientes sendo acrescentados dentro da panela. Para mim, o coco é um dos alimentos mais gostosos que existem, ou pelo menos um dos ingredientes mais gostosos que agregam valor a uma receita. Em seguida, acrescentei os cubinhos de coco. E percebi que cada vez mais a panela ficava pequena para o volume de mingau. E enquanto o mingau de milho não fica pronto, vou mostrar para vocês o estado em que a horta se encontra. Vou logo avisando que a horta é bem pequena. Olha só as rosas do deserto do meu irmão, muito lindas. Quero aproveitar e agradecer a todos os seguidores e a todas as pessoas que estão comentando nos vídeos. Olha só, o pé de abóbora tomou praticamente todo o espaço da horta, até porque ela não é tão grande assim. Além do pé de abóbora, tem um pouco de mato que precisa ser desbastado. Minha mãe costuma fazer canteiros também utilizando bacias grandes de pneus. Temos aí um pezinho de mamão, um canteiro suspenso utilizando uma bacia de pneu e algumas ervas daninhas. Muitas, na verdade. E olha só, essa borboleta que segundo o Google Lens é a borboleta do maracujá. Eu não sabia. E essa é a flor da abóbora. Só que essa é a flor macho. Ela nasce em um pendão maior, comprido, enquanto a flor fêmea nasce em um pendão menor. Na ponta desse pendão tem uma abóbora entre o talo e a flor. Tem uma abóbora pequena que precisa ser fecundada. Pelo menos até onde eu sei. Se eu estiver errado, alguém me diga nos comentários, ok? E essa é a flor da jitirana. Ela é uma flor muito bonita, mas também considerada uma flor de uma erva daninha. Por que que nas lavouras ela é considerada uma erva daninha? Porque ela ramifica muito rápido em relação às hortaliças ou às plantas da roça ou da horta, e elas acabam sufocando a planta. Saindo da horta, fui fazer um tour pelo quintal e olha só como está verde e bonito. Mas tem épocas do ano
que fica um pouco mais seco. E vocês irão notar isso ao passar dos tempos. Temos esse exemplar de açaí, mas que a gente nunca aproveita as frutas do açaí, ou seja, os tucanos, os outros pássaros acabam por aproveitarem os frutos do açaizeiro. E continuando o tour, vou explicar por que só essa galinha está presa. Bem, ela está assim porque a minha mãe colocou um pintinho de chocadeira junto com ela e o pintinho dela. Assim, um espaço bem mais reduzido e limitado, é mais provável que o pintinho de chocadeira sobreviva. Ia mostrar como está o pé de limão. E olha quem eu vi, a pantera cor-de-rosa. Olha só como o pé de limão ainda continua bastante carregado, mesmo depois de eu ter tirado bastante. Então, a vida no campo é assim, você colhe daquilo que você planta. E ainda pelo tour do quintal, vou mostrar para vocês um pé de graviola. Confesso que é uma árvore muito difícil de produzir, porque além de você ter que, às vezes, polinizar mecanicamente, os frutos são muito suscetíveis a pragas e às vezes apodrecem no pé. E aposto que você não sabia que a folha da graviola auxilia no alívio do estresse, da ansiedade e da insônia. E ela também é utilizada no auxílio do controle da diabetes. E as horas foram se passando, e então chegou a hora do almoço, e a galinha ficou simplesmente incrível. Então, depois do almoço, tive que voltar para a receita do dia, que é o mingau de milho, ou mungunzá, ou a canjica. Comecei logo acrescentando o creme de leite e o leite condensado. Daí então você tem que ficar mexendo todo o tempo todo, para ele não grudar no fundo da panela. Então, já não cabia mais nenhum ingrediente dentro da panela de pressão. Então, foi o jeito mudar a panela. E todo o mingau de milho foi colocado dentro dessa panela caldeirão. E por fim, acrescentei uma garrafinha de só coco. E agora chegou a hora mais esperada do dia, quase no final do dia, que é a hora de provar. A cor, a consistência e o sabor não tem explicação. E você pode fazer essa receita em casa também. Aproveite, porque eu vou me deliciar com esse mingau de milho. Confesso que gosto de tomar ele tanto quente quanto frio da geladeira. E eu não sei você, mas eu também acho que no dia seguinte o mingau fica muito mais gostoso. Então, pessoal, quase finalizando o vídeo, gostaria de agradecer todas as pessoas que colaboraram para que esse vídeo fosse concluído. Minha irmã Elizabeth Monteiro e Cris Maria Monteiro. Então, vamos para as últimas impressões desse vídeo. Talvez você não entenda a paixão de algumas pessoas pelo interior, mas aqui no Piauí, à medida que as pessoas envelhecem, elas fazem o movimento de saída da zona urbana para a zona rural, a fim de descansarem, reafirmando as nossas raízes, já que o crescimento do nosso estado se deu do interior para o litoral. E o descansar não significa ausência de trabalho, porque a gente sabe que quem mora no campo vive de luta, mas que mesmo assim ama a vida simples do interior. Sendo assim, não há nada melhor do que encerrar o vídeo com essa cena dessa galinha com seus pintinhos. Até o próximo!
E aí, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe. E siga o nosso canal para mais vídeos como esse.